Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo de número 1. Nós iremos ler do verso 3 até o verso de número 14. Uma leitura um pouco extensa, mas bastante importante para a nossa edificação. Efésios 1, do 3 ao 14. Está assim escrito: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Os irmãos podem tomarem assento neste momento. Esses dias que se comemora a Semana Santa, todos os temas ou todas as pessoas que professam-se cristãs estão olhando novamente para Cristo. Infelizmente parece que é só nessa data, porque no resto do ano esquecem-se dele. Mas aproveitemo-nos dessa situação, porque quando uma pessoa olha para Cristo Jesus ou para os seus feitos na cruz, já que a semana trata exatamente da morte e da ressurreição do Senhor, o texto sagrado, não o feriado, tem muito a nos revelar. Porque quando olhamos, por exemplo, para o Cristo morrendo na cruz, seja pela leitura da Bíblia, e eu pediria que você tivesse atenção ao que eu estou dizendo, parasse as conversas paralelas, para que você observasse o que Deus tem reservado para você, que você ficasse atento ao que está sendo dito aqui, porque é importante para a sua alma, para o seu espírito, para a sua vida. Quando nós olhamos para Cristo na cruz do Calvário, principalmente pelo que dizem as Escrituras, e essencialmente por ela, porque tudo que é manifesto pelo mundo afora decorre das Escrituras. Um filme que emociona, que chama a atenção, as pessoas olham para
Cristo na cruz e percebem alguma coisa. É óbvio, ninguém que assiste um filme de Jesus dificilmente diria que na cruz não houve sofrimento, não houve agonia, não houve dor, não houve angústia, não houve tristeza, porque está escancarado diante de todos aqueles que se apresentam para olhar essa narração bíblica sobre o evento mais importante de Jesus. Não é à toa que as pessoas não pensem outra coisa. Sim, é possível pensar isso daí, principalmente porque está na cara. Só que existe muito mais do que simplesmente perceber a agonia do Senhor. Isto é a coisa mais fácil de se ver, e aqueles que não gostam de meditar e pensar sobre aquilo que foi feito na cruz, se limitam a fazer: foi muito sofrimento. Mas ao dizer isso, colocam também diante dela um distanciamento daquele que sofreu e dela própria, que foi o motivo do sofrimento dele lá na cruz. Muitas pessoas não percebem que ele lá estava sofrendo por amor de todos, não de muitos, como pensam alguns. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus amou o mundo inteiro. O amor sem limites, um amor que não pode ser contabilizado nem dimensionado. Amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu filho para ali padecer a agonia e a dor. Mas muitos não veem essa outra impressão que vai além do sofrimento. Mas isso, do ponto de vista da salvação, é muito positivo que se perceba, porque essas primeiras manifestações são muito mais fáceis de serem lidas ao vermos e a contemplar Jesus. Tanto é que como eu disse, hoje em dia, nesses dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão muito emotivas, sensibilizadas. Não é à toa que as pessoas dizem: Jesus ali na cruz foi torturado, ele sofreu uma aflição cruel e humilhante. Note, o próprio Deus foi humilhado naquela cruz. Para os gregos, disse Paulo, isso era uma loucura. Como pode Deus deixar de ser Deus, transformar-se em homem e se humilhar numa cruz? Deus é Deus. Tinha um propósito nisso. Não existia a possibilidade de racionalmente os gregos acreditarem nisso, mas espiritualmente facilmente é possível que nós creiamos nisso que Deus em Cristo Jesus fez. Mas as pessoas, como eu disse, preferem se limitar ao que veem, ao que enxergam, ao que estão ali contemplando. E tem muita gente que ousa fazer muito mais do que simplesmente enxergar, como foi cantado nesta noite. Muita gente até tenta negar os feitos de Jesus na cruz, porque ao negar o que Jesus fez na cruz, inviabiliza o meio proposto por Deus de salvação, mas inviabiliza também a novidade de vida, a transformação, a mentalidade que não está sujeita a uma imoralidade do mundo, por exemplo. E as pessoas querem negar a Cristo porque querem, acima de tudo, negar os efeitos da salvação que nós encontramos em Cristo. Os gnósticos, logo, quando Jesus morreu e ascendeu aos céus, e João, que diga isso, foi aquele que mais desafiou o gnosticismo, tinha uma luta muito grande contra eles, porque eles diziam que Jesus não tinha vindo em carne, que ele não tinha tomado uma forma corporal, que o que se manifestou ali em Cristo, muito embora parecesse real, era uma mera ilusão de ótica ou apenas um espírito que transmitia algo que não sentia, ou seja, uma mentira.
O gnosticismo, certamente muito mal influenciado pela percepção maligna de negar os feitos de Jesus, dizia que Jesus não era verdadeiro. E eu fico perguntando, irmãos, como é que Jesus não é verdadeiro, se, apesar de ele já ter ido aos céus, conseguiu fazer tantos feitos gloriosos? Eu fico me perguntando como é que as pessoas conseguem negar esse Cristo e a sua história, ao verem, a contemplarem tantas mudanças de vida que são assim, escandalosas, vamos dizer assim. Como é que pode, irmãos, uma pessoa que tão apegada à sua religiosidade, querendo defendê-la, lutar pelo ideal da sua religião, tentava aprisionar cristãos, torturá-los, para que a chama do cristianismo fosse apagada no seu tempo, e de repente, bufando de raiva, a caminho de Damasco, cheio de indignação e de ira, completamente irado, uma grande luz apresenta-se diante dele, e ele cai prostrado, e ouve-se uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Meus irmãos, que luz poderosa, que voz potente. Aquele homem tão bravo, tão cheio de coragem, de repente cai prostrado e começa a tremer dos pés à cabeça, imagino eu, que uma visão daquela não se via todo dia, não estava apresentando-se todos os dias para as pessoas. Paulo, quando teve aquela revelação de Cristo, teve uma experiência, meus irmãos, muito forte e tremenda. Alguém diz assim: pastor, como seria bom que Cristo fizesse aquilo que fez com Paulo? Mas ele faz todo dia. Ele não deixou de fazer, não. O problema é que com Paulo teve que ser daquele jeito. Com você, a simples pregação do Evangelho é o suficiente para você reconhecer que nada é e que Ele é tudo, que você é um pecador e Ele é o Salvador. Basta somente, mais um milagre acontece da mesma maneira. O poder de transformação de Cristo é o mesmo. E esse poder transformador de Cristo, meus irmãos, faz-nos perceber o seguinte: que Cristo morreu, mas na verdade, o que estava por trás da morte de Cristo era a revelação do poder de Deus, porque o poder de Deus trabalha a partir da morte daquele que entregou-se a si mesmo por amor dos pecadores. Aliás, Jesus falou sobre isso ainda com os seus discípulos. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 10, no verso de número 15, Jesus tinha se apresentado como bom pastor, e ele de fato era, e continua sendo, e vai ser para sempre. Jesus chega para os discípulos e diz algo mais. João 10,15, ele diz: assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, mostrando ali a relação de reciprocidade entre ambos. Ou seja, quem tinha essa paridade com o Pai é porque era igual com o Pai. Muita gente quer negar isso daí, mas Jesus era um com o Pai, era igual ao Pai, por isso ele pôde falar nesses termos. Agora, o grande boom da questão para nós nessa noite, e ele disse: e dou a minha vida pelas ovelhas. Até aí tudo bem, é um gesto altruísta, de compaixão para com aqueles que o seguiam. Eu sou capaz, como mestre e pastor dessas ovelhas, de oferecer a minha vida por causa delas. Aí as pessoas poderiam pensar: bom, isso é muito bonito, é muito louvável, uma pessoa que se preocupa com o seu rebanho. Mas Jesus apenas iniciou a sua conversa. Ele não simplesmente iria dar a sua vida
em resgate de muitos, em prol de muitos. Tem algo mais. E aqui ele demonstra o seu efetivo poder. Verso 17 e 18, ele diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Se a gente for usar um bom cearenseis, né? Acaba ler isso daqui de Jesus e diz: rapaz, cabra macho, né? Jesus, ele disse que dá, mas ele tem o poder de tomar de volta. Eu morro, mas eu volto da morte. Era o que ele estava dizendo aqui. E disse mais: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Vejam, meus irmãos, Jesus aqui estava encorajando os discípulos a eles perceberem que ele iria morrer, mas que a morte voltaria para dar lugar à vida que ele tinha ainda para viver. Uma vida de ressurreição, uma vida de comprovação da novidade de vida que todos precisam. Ora, irmãos, eu creio, pelo que Jesus está dizendo aqui, não basta somente eu crer, você pode crer também, que a morte de Jesus é a demonstração clara que a maior vitória na perda do que se imagina. Você entendeu o que eu disse? A maior vitória na perda, em perder, do que se imagina. Por isso a gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre as renúncias que o crente tem que fazer na sua vida, principalmente quando é para ter comunhão com o irmão. Mas eu vou dizer, é uma perda que vale a pena perder, porque quando se perde, ganha-se muito mais do que o que se perde. Já foi dito hoje aqui. Se você prestou atenção nas pregações, isso já foi dito. Mas Jesus, meus irmãos, abre o princípio da perda como ganho a partir da sua morte. Ele demonstrou eficazmente que ali ele conseguiu adquirir maior vitória na sua perda do que se imagina. Porque vejam só, além do dom maior de salvação que ele alcançou e conquistou, Jesus, ele abriu a porta para outros benefícios espirituais que nem eu nem você merecíamos, promessas e garantias. Você talvez não tenha categorizado tudo que Jesus disse, mas a salvação é apenas o passo inicial. Depois da salvação tem promessas e tem garantias. Como assim, pastor? Ele prometeu lhe dar e ele garantiu que ia lhe dar. Foi isso que ele fez. Ele disse: eu vos dou a salvação, mas eu garanto salvação até o fim. Vocês serão salvos se crerem verdadeiramente em mim. Pastor, eu me desviei no meio do caminho, voltei para o mundo, estou nem mais aí para Cristo. Nunca encontrou a fé. Porque aqueles que abraçaram a fé e encontraram genuinamente a fé, ele garante, não sou eu não. Tenho poder para garantir nada, não mando em nada, mas se ele disse, irmãos, eu me submeto ao que Jesus disse. Se ele disse que dava salvação e garantiria até o final, quem sou eu para dizer o contrário? Ele ensinou todas essas coisas. Agora preste atenção a essa lógica espiritual. Ele perdeu para ganhar, isso é transmitido para a gente perde para ganhar. Juntamente com essa perda na qual ele ganhou e foi vencedor, por isso ele alcançou o favor de Deus, nós recebemos muitas promessas da parte dele, como eu disse, garantias. Por isso eu digo com todo o encorajamento possível, irmãos, na nossa vida cristã, nos nossos relacionamentos, é preciso
perder, mas perda por convicção, para você poder ganhar também com convicção. Para, digamos, desiludir aqueles que acham que eu estou falando de bens materiais, a gente é contra. Teologia da prosperidade. Não estou falando de prosperidade não, porque bens materiais são ínfimos diante daquilo que Deus tem preparado para todos nós. Meus irmãos, uma vida cristã virtuosa é muito melhor do que qualquer riqueza que o mundo pode oferecer. Já disse Salomão: mais vale um bom nome do que muitas riquezas. E olha que Salomão era abastado, era endinheirado, era cercado de todos os benefícios possíveis. Salomão tinha café da manhã, almoço e jantar, merenda, tinha serviçais à sua disposição, tinha mais de uma mulher, era rico, sabedor de muitas coisas, conhecido, ele tinha tudo o que se podia conquistar no mundo, mas ele entrou em depressão, e Deus se aproveitou dessa depressão e fez ele refletir sobre aquilo que ele praticou. Por isso, lá no livro do pregador de Eclesiastes, nós encontramos um Salomão estritamente arrependido, e em confirmação ao arrependimento dele, está lá escrito em Provérbios: mais vale só um bom nomezinho, só um nome bom, rapaz. Aquele crente ali, ó, nota 1000. Esse crente, esse daí é crente, esse daí realmente é uma pessoa honesta, ele é crente mesmo. Olha, pastor David Wilkerson dizia uma coisa muito interessante em um dos seus livretos escritos há muito tempo. Ele dizia que o crente obviamente tem que pregar a palavra de Deus, porque nós fomos comissionados a pregar. É claro que tem pessoas que são comissionadas a pregar em outros países, são chamados para serem evangelistas porque receberam de Deus uma vocação, mas no geral todo crente é comissionado para falar do evangelho a todos que estão próximos a ele, sua família, seu vizinho, seus amigos. David Wilkerson dizia assim: você crente, entenda, não é só saber não, é entender uma coisa: você é a Bíblia do seu vizinho. O vizinho, ele pressupunha não ler a Bíblia, mas ele olha para a vida do crente. E quando ele olha para a vida do crente, irmãos, segundo a orientação e exortação do pastor David Wilkerson, era para que ele pudesse fazer a leitura do que estava escrito no Evangelho. Ele disse: mas como assim, pastor? Ele tinha que andar com a camisa com o Evangelho escrito? Não, senhor. Pela conduta e comportamento do crente, é possível fazer uma leitura correta do Evangelho. Se você dá bom testemunho, você está sendo lido pelo mundo de forma correta. Se você está dando mau testemunho, você está desabonando aquilo que prega e ensina. Jesus, meus irmãos, nos ensinou a necessidade de entendermos e desejarmos, note só, desejarmos a perda. Pastor, o senhor está querendo que a gente incorra numa vida ascética? Não, não é exagero que eu estou pregando aqui, é simplesmente o que está escrito, João 10:39. João diz aqui, Mateus 10:39, Jesus complementa o que nós estamos aqui dizendo, não que ele está complementando a minha fala, eu estou complementando o que ele disse, tentando instruí-los em alguma coisa. Jesus disse assim: quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Vamos aqui para uma coisa bem prática, irmãos. Jesus disse assim, vamos começar pela segunda parte. Quem perder a sua vida, não é simplesmente perder por perder, mas quem perder por amor de quem? Dos pastores da Moriá, né? Do irmão que eu mais gosto, né? O que está escrito?
Quem perder a sua vida por amor de mim, disse Jesus. Nós perdemos a nossa vida deste mundo por amor a Ele. Como assim, pastor? Você não vai trabalhar, não vai estudar? Não, não é isso. Jesus estava falando de uma coisa mais profunda, mais enraizada, mais voltada para afrontas a Deus, para condutas que desabonam a pessoa divina do Senhor. Mas note, a perda estava relacionada com amor a Cristo. Se você ama a Cristo, a perda não lhe afeta. Para você é um favor perder porque você ama a Cristo. Ora, irmãos, alguém que ama a Cristo está disposto a absolutamente tudo por Ele. Se for preciso pagar um preço, vamos pagar por amor a Ele. Se Ele exige de mim alguma coisa, vamos cumprir, porque se é por amor a Ele, vale a pena cumprir. Porque não sei se você percebe, se você sofre por amor a Cristo, você dá a impressão e comunica que de fato você ama ao Senhor. A partir do momento que você não se recusa a prestar a Ele a honra devida, você diz: esse tem um compromisso com Cristo Jesus. Você tem um vínculo que lhe afetou a vida, que provocou em você algo que faz você se apoiar nele. Não defendê-lo, porque a gente não pode defender a Cristo. A gente sofre por Ele, mas a gente não consegue defender Ele. Ele é que defende a gente. Porque muito embora, por exemplo, os mártires tenham perdido a vida por amor a Cristo, Cristo os recebeu na glória e os defendeu perante o Pai, e estará com eles no dia do juízo final, julgando aqueles que foram os seus algozes e matadores. Cristo é o nosso defensor. Mas entenda, irmãos, antes de ser o nosso grande defensor, Ele exige de nós apego àquilo que Ele é. Compreenda que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Cristo é a porta de entrada. Se nós não amamos a Cristo, é frágil a nossa fé. Não vale a pena irmos adiante sem que antes possamos reparar essa situação. Vejam, quando eu falo que é preciso rejeitar essa vida, muitos de vocês já pregaram na praça, em evangelismo pessoal, mas é importante dizer que a rejeição a esta vida é rejeitar tudo aquilo que está impregnado em você, que impõe uma regra a você de distanciamento do Senhor Deus. Uma das passagens que me veio à mente para aqui ilustrar essa situação é uma boa passagem, é uma parábola em que Jesus chama a atenção sobre um homem avarento, que ele disse: olha, eu tenho tudo o que eu gostaria de ter. Aliás, eu tenho muito mais do que o que eu precisaria ter, mas eu quero tudo isso para que a minha alma regale e folgue. Por isso ele disse para ele próprio: olha a audácia e a ousadia de alguém. Ele olhou para si e disse: olha, alma, eu tenho tudo, tudo, não preciso mais de nada. Ele olhou e fitou os olhos nos bens materiais, naquilo que poderia satisfazer o seu corpo físico, mas ele esqueceu, sobretudo, que o homem não é só corpo, o homem não é só comida, o homem não só é cumprimento das necessidades corporais, o homem também é espírito e alma. E ele, por que Jesus censura ele? Porque ele tinha a plena capacidade de entender que ele sozinho não é ninguém, e ele não pode nada, nada pode. É interessante uma citação que é atribuída a um filósofo antigo, que parece que o filósofo antigo é mais humilde do que o homem avarento da parábola de Lucas. Sócrates disse o seguinte: só sei
que nada sei. Não que ele não soubesse raciocinar ou pensar a vida e exercer o seu pensamento baseado na filosofia, mas ele teve a coragem de dizer que o conhecimento dele era tão limitado e existia um conhecimento tão múltiplo e grande no mundo, que ele disse: o que eu conheço é muito pouco em relação ao todo, então eu só sei que eu nada sei. Ou seja, eu conheço tão pouco e tem tanto para conhecer que o meu conhecimento é tão pequeno que não merece ser considerado conhecimento. Uma prova, ou pelo menos uma ilustração de humildade. Mas o homem da parábola disse: não, eu tenho é tudo, eu posso é tudo, eu sou capaz de fazer isso, de realizar aquilo. Não sei se você já passou por uma situação como essa, quando você está com tudo bem, quando está no auge das suas realizações, sem preocupação com nada. Talvez você não tenha o mesmo empenho do homem da parábola, mas um sentimentozinho lá no seu coração brota, e você se acha o tal: quando eu chegar hoje na igreja, todo mundo vai me respeitar porque eu estou assim. Se os irmãos precisarem, eu vou ajudar porque eu posso. Se a igreja precisar de alguma coisa, o templo, eu vou lá e compro. Se precisarem dos meus dotes musicais, eu toco muito bem. Vejam, meus irmãos, como existe aqui uma elevação do ego humano. E a vida parece que inflamou ele a pensar além do que é necessário ele pensar. Não estou dizendo que ele não possa ter todas essas atribuições, contanto que ele faça o que a Bíblia Sagrada nos ensina a fazer, que é o quê? Por tudo dai graças ao Senhor. Graças a Deus que eu sou assim, graças a Deus que eu tenho isso, e se Ele quiser, eu vou fazer isso. Meus irmãos, isso é reconhecer que nós não somos nada, é perder, para dizer que Ele tudo é, porque Ele é melhor do que a gente na questão de decisão. O homem da parábola foi um homem insensato, porque, meus irmãos, ele pensou que podia tudo, mas na verdade ele não podia absolutamente nada. E eu vou dizer uma coisa importante aqui para vocês: quem nega o poder dessas benesses transitórias, porque são transitórias do mundo, por convicção, por certeza, porque a gente vive um momento eu acho que de complexo de inferioridade. As pessoas que, se não estiverem em um determinado posto, parece que para elas não representam nada para as outras. Meus irmãos, deixa eu chamar a atenção de vocês aqui. Nós estamos dentro de uma igreja em que cada parte é essencial e fundamental. Ninguém aqui, claro, deve ser maior do que os outros, mas Jesus nos ensinou a sermos servos uns dos outros, menor do que os outros. Por quê? Porque sendo servo você perde muita coisa, mas você ganha em grandeza. Porque Jesus disse: o que é o menor entre vocês, às vistas de Deus, é o maior. Porque Ele entendeu o segredo e o significado de ser, meus irmãos, alguém que está aqui pronto para enriquecer o outro, ainda que ele tenha que se sacrificar em algum ponto. Eita! Essa é a grande situação, irmãos. Que situação, né? Você se sacrificar a si próprio para beneficiar o outro. É difícil, pastor, mas aí está cheio de boas mensagens. Eu assisto o YouTube e o YouTube tem lá pessoas tirando do próprio bolso para ajudar o outro que está precisando, e eu me emociono quando eu assisto aquilo. É bom, legal ajudar o outro, mas será que ele precisa postar no YouTube para outros verem e engrandecerem ele pela atitude? A recomendação cristã não é essa, não.
É você fazer em secreto para que o outro não saiba. Para que a recompensa não venha do homem, mas venha de Deus. Porque, irmãos, Deus é o reto juiz. Ele, melhor do que ninguém, sabe se a gente merece ou não merece. Agora, o homem é confundido pela falsa impressão. Uma pessoa que ajuda o outro, mais uma vez eu digo, não sou contra ajudar o outro, não, deve-se. Se pode, ajude. Mas talvez muita gente que aparece ajudando o outro não tem uma humildade. O desejo dela é querer realmente aparecer, ser notório, ser alguém que tenha visibilidade. Não sei se é porque eu não gosto dessas coisas. E quando a gente faz a leitura desses fatos, logo a gente vem com aquele ar crítico, que às vezes dói realmente. Mas, meus irmãos, é a realidade, porque enganoso é o coração do homem. O homem se engana facilmente, porque acha que está fazendo uma coisa e na verdade está fazendo outra. Está querendo uma coisa, mas ele próprio se engana. Por isso que eu digo que o melhor juiz é Deus. Não queira que o outro lhe reconheça. Queira que Deus lhe reconheça. Porque se o outro lhe reconhecer, talvez ele faça uma panelinha ao seu redor. Mas se Deus lhe reconhecer, todos irão reconhecer. Todos saberão que você é bem-quisto diante de Deus. Então vale a pena o julgamento divino. Não vale não? Então seja alguém humilde, irmãos. Deixe as coisas transitórias do mundo por convicção em Cristo. E tenha uma vida norteada pelos princípios que Ele ensinou. Só isso. E eu acho que a primeira grande lição que eu quero que você aprenda neste início é a seguinte: mais vale perder do que ganhar. Guarde isso. Se você me acompanhou até aqui, guarde isso no seu coração. Dentro da perspectiva cristã genuína, não é cristã religiosa, genuína, bíblica, que está aqui, é melhor perder do que ganhar. É melhor perder do que ganhar. Obviamente, essas perdas sempre se relacionam com fatos de pecado. Eu não estou falando aqui que você não deva perder a oportunidade de um emprego, a oportunidade de fazer uma faculdade. Não é essa a perda que eu estou falando. Você deve fazer isso. Deve procurar um emprego que lhe dê condição de subsistência, deve procurar um estudo para melhorar a sua condição, deve fazer o que é bom de ser feito para a gente poder viver, porque sem trabalho ninguém vive. Mas eu estou falando que dentro desse contexto você pode encontrar alguns desafios, e talvez mais vale a pena perder do que ganhar. Mais vale ser pisado pelos colegas porque você é crente, pode chamar você de doido, e não ter nenhum benefício, mas ser fiel a Cristo, ajudando a todos e não sendo ajudado por ninguém. É uma palavra de impacto, não é não? Você ajudar a todos e não ser ajudado por ninguém. Mas foi o que aconteceu com Jesus, meus irmãos. Ele ajudou a toda a humanidade, e na hora que ele mais se afligiu, todos o desprezaram, inclusive aqueles que estavam pertinho dele. Mas isso não teve problema. Ele estava consciente disso. Ele conhecia o coração do homem. Ele sabia que isso era possível de acontecer. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo assim, ele ousou querer o bem para mim e para você. Cristo Jesus nos cercou de bênçãos espirituais. A morte dele serviu para que ele pudesse oferecer para nós a vitória que nós não poderíamos alcançar. E quando eu falo nesses termos, eu falo que aquilo que Cristo nos deu, irmãos, não foi uma coisa dada simplesmente assim jogada. Tudo o que Cristo nos concedeu foi concedido com o maior cuidado, porque aquilo que recebemos é precioso demais.
Vamos ver se você entende as coisas de Deus como preciosas. Você vai, compra uma roupinha nova, está todo engomadinho lá ou engomadinha. Na hora do culto, fica que nem uma estátua, porque não pode perder aquela estatura, porque você está com a roupinha bonitinha e não quer amassar, quer continuar daquele jeito para receber um elogio. Você deu maior cuidado à roupinha nova do que a oportunidade de estar cultuando a Deus naquele culto. São esses pequenos detalhes que mostram, meus irmãos, para onde está direcionada a nossa atenção. Se eu atento para o dom de Cristo que foi dado por Ele e pago com alto preço, irmãos. Irmãos, se nós parássemos para meditar o que Cristo fez em benefício a nós, eu acho que a gente ficava meio doido, porque, meu Deus, eu mereci tudo isso sem merecer. Tu me deste tudo isso sem eu ser capaz de oferecer nada em troca. Fez. Ele fez tudo isso. E às vezes a gente se recusa a receber aquilo que Ele deu e nos favoreceu, com pelo menos um mínimo de cuidado, de honra. Ele nos tornou, por exemplo, vasos preciosos na casa do Senhor. E quantos de vocês se consideram vasos preciosos diante de Deus, honrando o tabernáculo do Espírito Santo, não abusando desse corpo físico e das condições que Ele te deu, e com aquilo que está pautado nas Escrituras, sem incrementação humana? Porque tem muitas invencionices humanas aí, meus irmãos, que tentam alterar aquilo que Deus nos deu. E é escandaloso quando se faz isso. Por exemplo, isso não é um fato cristão, mas é tão escandaloso que certa vez noticiaram um casamento de um casal japonês, e o noivo foi lá bem paramentado, e a noiva bem adornada, segundo a cultura japonesa, toda pintada, adornada lá com os devidos atavios. E o homem que estava casando com ela ali, né, vendo aquela mulher que vinha em direção a ele, se encheu, se orgulhou, né, e disse: como a minha esposa é linda. Quando chegou em casa, na lua de mel, melhor dizendo, quando a mulher acordou no outro dia, ele pulou da cama desesperado, porque disse: não foi com você que eu casei. A mulher disse: foi. Ele disse: foi não, você não é aquela mulher bonita de ontem, você é completamente diferente. Ou seja, há uma imposição, meus irmãos, muitas vezes cultural, que por trás está uma natureza pecaminosa, que tenta incrementar naquilo que nós somos algo que não é da veracidade de Deus. Por que o crente tem que mostrar aquilo que ele de fato é, naturalmente falando? Porque isso é mais honesto. Isso não engana ninguém. Ele mostra quem ele é. Ele não tem problema. Irmãos, eu gosto de uma coisa, de dizer bem francamente. Eu acho que quem faz as pessoas se sentirem oprimidas por elas acharem que são inferiores no mundo é o próprio mundo. Existe uma oposição, uma coerção do mundo que impõe as pessoas a quererem mudar. E o mundo impõe severamente isso. O crente não se sujeita a isso, porque o crente pode ter a cara que ele tem. Quando eu olho para a minha cara no espelho, eu digo: rapaz, um caba torto como eu dou glória a Deus por ser o que eu sou. Eu acho que Deus fez alguma coisa boa em mim, muito embora eu seja todo torto. Sou torto, irmão, não estou brincando não. Se você for parar para olhar para mim assim, eu sou mais penso de um lado do que do outro.
E eu dou glória a Deus por ser quem eu sou. Porque eu não me sinto, meus irmãos, afetado por qualquer sentimento do mundo. Porque mais vale a pena dar glória a Deus. Por isso eu perco qualquer insígnia ou identidade que o mundo possa me para me submeter àquilo que Deus me deu. Eu honro a Deus por aquilo que é. Mas vejam só, irmãos, eu trato com preciosidade aquilo que Ele me deu. Eu não trato com leviandade, e você não deve tratar com leviandade. O preço que foi pago foi grande demais. Porque os apóstolos sofreram a aflição que sofreram? Por que hoje em dia tem tanta gente sofrendo por causa do Evangelho? Porque valorizam aquilo que receberam de Deus. E digo mais, irmãos, vejam só, no texto que nós lemos aqui em Efésios, Jesus nos elenca algumas coisas que são importantíssimas de serem consideradas por nós. Vejam só, está escrito lá em Efésios que Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Primeiro, a gente era um vil pecador e de repente a gente passou a ser santo e irrepreensível. Meus irmãos, é muita confiança da parte de Deus nos tornar assim. Ele sabe o poder que Ele tem. Eu mostrei aqui para vocês que Jesus disse, a minha vida eu tenho o poder de dar e de tomar de volta. Ora, se Ele teve poder de fazer recuar a morte e novamente voltar à vida, quanto mais trabalhar nos nossos corações e nas nossas vidas, para sermos, irmãos, o que Ele bem quer, para a glória da sua honra. Eu acho que é uma expressão de muito impacto aqui no texto que nós lemos. Ele nos constituiu para sermos o que somos em Cristo Jesus, para o louvor, para a glória de si, da sua pessoa, da sua honra. Olhem só, você e eu, nós trabalhamos não para nós mesmos, mas para a glória dele. A gente está deixando de ser alguém, mas para dar glória a Ele. Importa que Ele cresça e que eu diminua. É a lógica cristã, irmãos, não fuja disso. Olha a confiança, Ele nos elegeu para sermos santos. Tem crente que não gosta de ser santo, não. Tem crente que gosta de se embaraçar com as coisas do mundo. Tem crente, meus irmãos, que quando é época de carnaval, que ele pensa que tem que vir para o retiro, ele fica num pé e no outro. É misericórdia mesmo. Não sei se ele quer a folguinha dos muitos dias, ou de querer assistir coisas que não deve. Mas, irmãos, o crente não tem que pensar em nada, é somente em Cristo Jesus. A razão da vida dele é Cristo Jesus. Ele nos confiou uma vida santa. Olha, Ele tirou você, digamos assim, da sarjeta. O evangelista Maurício gosta muito de usar essas expressões quando está pregando sobre a sua vida pregressa, né? Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão. Ele dizia que na vida do passado ele vivia jogado, mas Jesus tirou ele da situação, limpou ele bem bonitinho, e hoje ele está aqui servindo a Deus. Ele serve ou não serve, irmão? Pense num varão valoroso, não é não? Pense num homem que dá valor, a gente olhar para ele e dizer assim, rapaz, se eu fosse um pouquinho de crente como esse homem o negócio seria melhor na vida dele, na minha vida, não é não? É isso, meus irmãos, que vale a pena ser constatado e visto, porque Jesus confiou. Não é uma simples confiança, não, Ele deu, meus irmãos, uma coisa preciosíssima para você. Olha, está escrito também que nós fomos constituídos filhos de adoção por Jesus. Lógico, vou ser franco com vocês, acho que uma família que adota uma criança, meus irmãos, é digna de louvor. Porque você pegar uma criança que foi rejeitada por outra família e assumir ela como sua, é um desafio muito grande, mas demonstra um amor muito elevado também. E assim, sinceramente,
Eu não sou capaz neste momento de dizer se é possível uma família que adota amar mais um filho natural do que um filho que foi adotado. Eu não sei lhe dizer se há algum critério, alguma medida, se um é amado mais do que o outro, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: Cristo nos propiciou sermos filhos por adoção, mas para sermos amados por Deus como se fôssemos filhos dele. Você entendeu o que eu disse? É como se a gente não tivesse vinculação nenhuma com Deus, mas Ele nos ama como se nós tivéssemos. Meu amigo, um Deus como esse daí não tem outra coisa a fazer não, senão servi-lo de todo o coração, com todo o entendimento e com todas as forças do nosso ser. Servir a Deus não é perca de tempo não, meus irmãos, é ganho de tempo. Não servir a Deus é que é perda de tempo. Você vai concordar comigo. Quando você se converte, você diz assim: pastor, se eu tivesse conhecido há mais tempo Jesus, eu teria me convertido. Por que você diz isso, irmão? Porque você entendeu a lógica do tempo. Porque você sabe que vale mais a pena. Olha só, também Paulo diz: nós fomos feitos agradáveis a Ele em Cristo. Como é que um pecador miserável, recém-resgatado, é agradável a Deus, irmãos? Está lá escrito no texto que eu li aqui no começo, Efésios capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Ele nos tornou agradáveis a Ele. Ele olha para nós: esse é meu filho, eu me agrado dele. Agora você, quando faz uma traquinagem, quando era pequeno, né? Quando você fazia uma traquinagem, você logo saía assim de banda, olhando para o seu pai, para a sua mãe, para saber se eles tinham visto, porque você sabia que vinha a reprimenda. Você tinha consciência de que tinha feito uma coisa errada. Meus irmãos de Deus, ninguém pode esconder nada, Ele sabe todas as coisas. Mas como eu disse, Ele nos tornou agradáveis a Ele. Eu não posso frustrar os planos dEle. Eu não posso deixar Ele de lado, porque Ele me fez tanto bem. E tanto bem que Ele me fez, eu não posso dedicar a Ele outra coisa senão de fato e de verdade a minha vida. Temos a redenção do sangue, eu não vou me alongar nisso, a remissão dos pecados e das ofensas, e Ele, veja só, fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Ele deu, crente, para você sabedoria e prudência. Mas pastor, até hoje eu sou meio baratinado assim na fé. Ele te deu, use aí. Examine o seu coração, examine as escrituras e seja mais cauteloso, seja mais cuidadoso nas suas ações. Um dos maiores pecados que as pessoas cometem hoje em dia é de falar muito. Porque quando se fala muito, se peca muito. Porque as pessoas não conseguem ser comedidas. Elas têm dificuldade de se conterem. Ela tem que falar, e quando começa a falar, começa falando coisa boa, e no final está falando mal dela mesma. É um problema. Seja cauteloso, irmãos, seja cauteloso. Porque vejam só, Deus nos deu uma sabedoria tal, que a sabedoria que Deus nos deu torna a sabedoria do mundo como nada. Porque eu já ouvi muitos casos de pessoas dando testemunhos de crentes que diziam assim: rapaz, eu conheci aquele crente ali em outra época e ele não era desse jeito como é hoje. Esse camarada mudou assim radicalmente a vida dele. Aí você pergunta: mas tá ruim? Não, tá muito bom. Ele antigamente era uma confusão toda noite na casa dele. Era batendo nos meninos, batendo na mulher. Vivia trazendo bebida alcoólica para beber dentro de casa quando não chegava embriagado. Tinha dinheiro para bebida, mas não tinha dinheiro para alimentação. E era um sofrimento, era um suplício.
Todo mundo já não estava mais entendendo a situação dele, estava todo mundo pronto para se dispersar. Até que um dia um pregador chega, fala de Jesus para ele, ele se converte. E no dia que ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é pedir perdão para a mulher e por menino, e dizer que a partir daquele momento a vida vai mudar, a história vai mudar. E a pessoa diz, e mudou. Sabe por que mudou? Porque agora ele passou a ser um homem diligente, passou a ser um pai de família amoroso com os filhos. Ele não sabia ser amoroso, mas ele aprendeu de Cristo pela sabedoria que Deus deu para ele. A mulher agora não reclama, não quer pensar mais em outro não, só pensa nele. É meu bem, é meu amor. É a obra de Cristo, meus irmãos, restaurando famílias. Aí vem o mundo querendo dizer que família tradicional como essa, resgatada por Deus, não vale a pena ser guardada. Que absurdo, irmãos. Essa família cristã verdadeira é que tem que ser guardada, porque ela é o equilíbrio da sociedade. Sem ela, a sociedade está fadada ao esquecimento e à falência. Mas tem um bocado de família crente, irmãos. Pastor, quer dizer que as famílias dos crentes são perfeitas demais? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a família do crente é uma bênção. Eles podem ter sim problemas, mas os problemas deles são solucionados e resolvidos pela sabedoria que Deus dá a eles, pela palavra de Deus e pela comunhão com o Altíssimo. É assim que precisamos fazer. Tem muitas coisas mais aqui, meus irmãos, que eu poderia elencar para vocês e dizer muitas coisas aqui, mas eu gostaria de me concentrar no verso 18 e 19 do texto lido, do texto posterior ao que foi lido, onde Paulo diz assim, Efésios 1, 18 e 19, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Note que ele fala da vocação no sentido geral, não específico da palavra. Eu creio que ele está falando para todo crente. Então todo crente tem uma vocação, e a vocação dele é ser iluminado com entendimento, com esperança. E quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Vejam só, Paulo nos ensina o caminho da iluminação. Nós somos iluminados, somos esclarecidos, e após o esclarecimento somos levados ao entendimento. Sabemos o que precisa ser feito, sabemos o que é para ser feito, para que a esperança em coisas melhores, em dias melhores, em uma situação melhor, se efetive nas nossas vidas, porque nós estamos cercados de riquezas da glória dele, temos herança nele porque somos santos, e temos grandeza sobreexcelente do seu poder, para que opere em nós. Preste atenção, aquele poderzinho que Cristo manifestou quando disse que tinha a capacidade de dar a vida e tomar de novo, ela de certa medida afeta a gente quando a gente crê, para que a gente tenha o poder de mostrar ao mundo quem é Jesus. A gente mostra ao mundo quem é Jesus, e esse poder nos leva, meus irmãos, ao entendimento de sabermos o que devemos fazer, e o que devemos fazer. Se sabemos, então façamos. Não percamos tempo não. Se você sabe o que deve fazer como crente, não perca tempo. Não vai incomodar um irmão mais maduro, um obreiro da sua igreja, um pastor. Não que a gente não esteja disponível para orientar e aconselhar, mas tem casos que irmãos já estão tão cientes do que estão a fazer, ou que precisam fazer, que ficam encontrando desculpas para dizerem que não sabem ainda, por mero capricho deles, para não irem além. Ora, quando não vão além, estão pecando, porque estão deixando de crescer no conhecimento de Deus. Isto me faz lembrar o que está escrito lá em Hebreus. Vocês já deviam ser mestres pelas experiências, pelo conhecimento que tem.
Mas a gente está precisando voltar a falar sobre batismo, sobre imposição de mãos, sobre coisas simples e fundamentais da fé cristã. Vocês poderiam já estar aí de vento em polpa, mas estão ali sendo aprisionados por causa de uma vontade de querer ficar ali. Você acredita, irmãos, que tem crente que por vontade própria, imperosa, prefere não progredir na fé para chamar a atenção dos outros? É só isso. Ela não quer crescer porque quer chamar a atenção dos outros. Fica trazendo os outros para a atenção dela, quando não deveria fazer aquilo, porque ela não precisa mais daquilo, ela tinha capacidade de ir adiante. Mas fica tirando a atenção de outros que realmente precisam para se dar apenas a ela. Isso é ou não é egoísmo? É uma faceta do egoísmo. É uma maneira da pessoa dizer que o ego dela está muito forte e presente na vida dela. Mas, irmãos, a mensagem de hoje tem a ver com a retirada, com a eliminação do egoísmo, para que a gente possa favorecer, principalmente, a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Para isso, Paulo apresenta uma recomendação ainda em Efésios. O livro de Efésios, ou a epístola de Efésios, ela é riquíssima. Do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, sobretudo. Mas se você lê a carta de Paulo aos Efésios, quase você não encontra reclamações ou preocupações nesse sentido. Se você vê a carta aos Efésios, tem mais assim um tom elogioso, ou melhor, exortativo, de dar ânimo, vigor aos crentes para que continuem sendo aquilo que são naquele momento, porque lá em Apocalipse a gente vê que a igreja de Éfeso perdeu o primeiro amor, mas nesse momento ela estava repleta de boas condutas. Era uma igreja recheada, irmãos, e amparadas pelos dons espirituais que faziam valer. Paulo dizia assim: rapaz, eu sou prisioneiro aqui de Cristo Jesus, mas eu tenho prazer de falar de vocês, porque vocês são fruto do meu trabalho e um fruto glorioso. Paulo diz aqui no capítulo 4, verso 1 ao 3: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós falamos de igreja, nós estamos falando de renúncia. Nós também falamos que Deus nos deu tantas coisas, e muito mais do que o que a gente merecia, e bem mais do que a realidade natural que a gente conhece, que a gente só pode dizer o seguinte, irmãos: nós estamos aqui para cumprir uma vocação, sim, como igreja do Senhor. E preste atenção, você é e pode ser um amparo do seu irmão. A Bíblia Sagrada diz que o fundamento da igreja são os apóstolos, do qual ele é a pedra principal de esquina, mas a igreja funciona como um prédio, sobre a qual está alicerçada no fundamento. E não sei se você percebeu que um prédio construído, ele tem algumas exigências. Ele é colocado sempre, digamos, uma coisa por cima de outra, uma coisa por cima de outra. Nessas paredes que tem atrás de mim, nas paredes que estão ali na minha frente, na coberta, vocês percebem que esse prédio não está coberto simplesmente por causa da coberta. Você olha para a coberta e parece que só enxerga a coberta, mas quem está sustentando essa coberta são essas colunas de concreto aqui, que mal passam percebidas para a gente, porque a gente se encanta aqui, a luz, o telhado, a chuva cai e não molha a gente aqui, mas são as colunas
que representam a sustentação dessa coberta. No prédio espiritual da igreja é do mesmo jeito. E olha só, esses pilarezinhos aqui são mais fortes do que a coberta. Porque para sustentar uma coberta dessa dimensão, com essa estrutura, o caboclozinho pode ser até fino, mas pense no caboclozinho potente, porque ele foi feito de concreto. Essas paredes aqui tem um tijolo acima do outro ou abaixo do outro. Quem está mais embaixo está sustentando tudinho. Quem está mais em cima, digamos assim, está mais folgado, não é não? Vocês concordam comigo? Quando você olha para um tijolinho, acho que isso aqui é de concreto também, mas um tijolo que está aqui em cima. Ah, pastor, mas tem essa virga aí que a virga está sendo sustentada pela coluna. O tijolinho ali está apenas para fechar o ambiente. Então aquele tijolinho que está mais em cima, ele está folgado. Ele não está sustentando ninguém, porque ele precisou estar sustentado pelos que estão abaixo dele, e abaixo do outro que está sustentando, e abaixo, e abaixo, e abaixo, e abaixo. Você sabia que a igreja é assim? Tem uns que estão lá embaixo, tem uns que estão um pouco acima, e tem outros que estão lá em cima. Pastor, por que é assim? Estou usando uma ilustração para a gente apresentar aqui que a igreja é o corpo de Cristo. E que prestem atenção, quando eu faço bom uso dos dons que Deus nos deu, tenho uma vida plena de tudo aquilo que Deus me deu. Você concorda comigo que eu posso ser aquele tijolinho que está mais embaixo, sustentando os outros tijolos que estão mais acima? Porque eu estou cheio de Deus. Porque eu estou sendo capaz de sustentar. Aqueles que estão mais acima estão menos dotados ou capacitados. Estou usando uma ilustração. Mas a ideia é essa, irmãos. E entendam uma coisa: que quanto mais cheio de Deus você estiver, quanto mais vida abundante você usufruir da parte de Deus, maior benefício a igreja terá por causa da sua vida. Maior edificação você trará para os irmãos que estão ao seu redor. Maior graça e poder você transmitirá para alguém que está precisando de um encorajamento. Por que você gosta de estar com determinado irmão ou irmã? Porque ela se apresenta para você como alguém que é superior a você, que é cheia da presença de Deus mais do que você. Você se sente amparada, sustentada por ela, e ela lhe encoraja. Isso é bom, é ótimo. É maravilhoso, porque pelo trajeto espiritual da vida, espera-se de você seguir os mesmos passos dela, para no futuro ser aquela mesma pessoa com outrem. Irmãos, nós estamos aqui para viver a experiência de igreja, a experiência de um grupo que está vinculado por Cristo, para sermos fortes. A igreja precisa ser unida, buscar os mesmos propósitos, e o propósito dela é o propósito de Deus, mas está alicerçado sobre a firme fundamentação dos apóstolos e ter a mesma doutrina. Está amparada por tudo isso e querer, acima de tudo, esta verdade, para que ela seja uma pessoa abençoada e possa abençoar outros. A gente canta muitos corinhos de confraternização, mas parece que no caso de muitas pessoas, a bênção para os outros só funciona naquele momento, porque no dia a dia ela passa sem falar. No dia que precisa orar pela pessoa, ela não ora. No dia que é para ela se lembrar daquela pessoa que está precisando receber uma palavra, ela não liga.
Meus irmãos, esse tipo de ineficiência deve ser resolvido e solucionado na igreja. Não que eu queira que você saia se preocupando com todo mundo, não, mas se o conhecimento de um problema de alguém chegou até você, ajude a quem está precisando. Chegue junto dela. Transmita para ela o encorajamento que você tem para dar. Porque, irmão, você tem. Você tem. Olhe, vou dizer uma coisa falando seriamente. Não que a gente seja super-homem por ser pastor, a gente não é, a gente é homem como outro qualquer. E é maravilhoso a gente ver expressões de irmãos que contagiem o nosso coração para que a gente melhore um pouco mais. Isso já faz alguns anos, e eu vou contar esse testemunho sem querer humilhar ninguém. Muito pelo contrário, é mais um ato de exaltação a alguém que muitas vezes é reputado como alguém que não é ninguém, mas que causa uma boa impressão em mim, particularmente sempre. Alguns anos atrás, eu ficava lá na tribuna, na Piedade, sentado, às vezes não pregava, ficava simplesmente lá, sentado nas cadeiras, como é costume dos obreiros ficarem, e hábito normal. E todas as quintas-feiras que eu estava lá, o culto começava, e quando começava chegava sempre um irmão atrasado, e quando esse irmão atrasado chegava, ele chegava e entrava no templo e fazia isso daqui. Você disse, por que o irmão não foi para o banco e se ajoelhou? Porque a expressão de satisfação dele e o desejo de transmitir que ele tinha chegado na casa do Senhor naquele momento era aquela. E eu entendi aquilo. E eu ficava contando os minutos para ele chegar, para me ver ele levantando as mãos e dando glória a Deus. Toda vez que o Nazareno chegava e fazia isso, eu enchia meu coração de gozo, e ele transmitia, comunicava para mim um bem espiritual que me contagiava o coração e dizia, eu quero ser melhor do que o que eu sou agora, porque aquele simples ato ali fazia mexer o meu coração. Pode parecer uma coisa sem sentido, mas é a pura verdade. Se você tem a percepção das coisas de Deus, irmãos, você é tocado pela grandeza do poder. Muito embora você tenha como referencial uma pessoa que acha que é inferior, pequena, sem expressão, mas quando Deus trabalha, Ele trabalha. E Ele faz. Meus irmãos, a mensagem que eu concluo aqui nessa noite é a seguinte: Deus, Ele quer que a gente exerça o nosso papel com todas as forças e entendimento pelas bênçãos que Ele nos deu. Por quê, pastor? Porque um crente equilibrado traz equilíbrio e inspiração para o povo de Deus. Um crente zeloso, irmãos, proclama zelo e estimula cuidado pelo reino de Deus. Um crente fiel a Deus proclama segurança e enche os santos de santos afetos. Queira ser um crente assim, porque se você fizer, pense numa igreja abençoada, essa nossa. Pense em retiros gloriosos. Pense na restauração do templo, como foi pregado nessa tarde, e veja a glória de Deus aparecer em nosso lugar. Vamos ficar de pé nessa noite e vamos cantar mais um hino para encerrarmos bem aqui este culto, porque é hora de renovação espiritual, é hora da gente mexer as nossas almas e as nossas vidas, para mostrar que Deus, meus irmãos, ainda pode muito
na nossa pequenez. Prepare aí seu coração, ainda resta um pouquinho de tempo, ainda temos um tempinho. Aleluia. Sei que é preciso renovar a esperança do amanhã que nascerá com Cristo além. Sei que já é hora de saber, mas santidade Deus quer ver enquanto aquele dia vem, enquanto o dia vem. Cantai, orai, santificai o corpo de vestes brancas, o Adonai. Saber lembrar, eis que o noivo voltará, que bom é preparado estar. Oh, aleluia. Sei que já é hora de buscar todo o poder que Deus nos dá pra resistir à tentação. Sei que o inimigo alerta está, mas o crente não destruirá, que vive sempre em oração, que vive em oração. Cantai, orai, santificai o corpo de vestes brancas, o Adonai. Saber lembrar, eis que o noivo voltará, que bom é preparado estar. Oh, aleluia. Sei que já é hora de dizer que o mundo não pode exercer sua influência sobre nós. Eu sei que ao invés de permitir que Ele nos possa atrair, nos transformemos todos nós, nos transformemos nós. Cantai, orai, santificai o corpo de vestes brancas, o Adonai. Saber lembrar, eis que o noivo voltará, que bom é preparado estar.
oh aleluia. Aleluia. Nessa noite eu gostaria de saber se há alguém que não é crente neste lugar. Você que veio a este retiro, não é crente, mas você deseja entregar a sua vida a Jesus, dê um sinal com a sua mão. Eu não vou me alongar muito, até porque temos que orar nesse momento aqui por uma criança. Mas há alguém que não é crente, mas deseja deixar de lado a sua vida de pecados para abraçar a Cristo Jesus? Se não há, irmãos, eu gostaria de avisar o seguinte: